Olá, alunos! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre John Locke e as suas ideias na filosofia moderna. E o John Locke ele tem um papel muito importante para a filosofia, que é justamente tentar construir um caminho mais seguro para a ciência e tentar tirar um pouco a preocupação da filosofia de algumas questões como, por exemplo, a metafísica. E nas palavras do próprio John Locke, ele se considera, como um preparador. O meu trabalho é como de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno, removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. O que seria esse entulho que o John Locke quer remover, gente? Seria justamente aquilo que não agrega a ciência, aquilo que os outros filósofos tanto perderam tempo pensando e que não trouxeram aí um conhecimento de fato. Seria para ele, por exemplo, a metafísica, aquela ideia do Descartes de que as ideias são inatas. Para o John Locke não existem ideias inatas, e esse é o caráter crítico da filosofia dele. Além da influência que o John Locke tem no iluminismo, como movimento, essa preparação da ciência, como ele mesmo diz, a gente precisa sempre pensar que para ele a filosofia traz uma percepção diferenciada. Para o John Locke, a ausência de ideias inatas, essa crítica que ele faz ao Descartes, as ideias como Deus, perfeição, a ideia de infinito, que seriam inatas, ou seja, a gente já teria uma noção delas sem ter experiência delas, para ele isso não existe. Para ele tudo é derivado da nossa experiência. Por isso, ele é um filósofo empirista, mas ele não faz um empirismo que seja radical. O empirismo dele, por exemplo, associa que em alguns momentos a gente possa ter aí acesso a ideias que através da dedução, a gente chega nessas ideias, como, por exemplo, algumas ideias matemáticas, a geometria. Mas a grande parte das nossas experiências deixam impressões na nossa mente. E o mais interessante é que, para o John Locke, a mente humana é como se fosse uma tábula rasa, digamos assim, uma folha de papel em branco, onde cada experiência deixa uma marca e é através da interpretação dessas experiências que a gente vai construindo o conhecimento. E o mais interessante aqui é a gente pensar que todos esses estudos do John Locke, que ele fala que é um estudo anti-especulativo, anti-metafísico, focado mesmo numa ciência mais prática, bem empírica, a gente percebe que esses fragmentos sempre saem da principal obra dele, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: os objetos externos fornecem à mente as ideias das qualidades sensíveis, que são as diferentes percepções que produzem em nós, e a mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. O que essa passagem meio complicadinha quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente sempre recebe percepções e a gente precisa entender como o nosso pensamento funciona e como que ele estrutura essas percepções. Então, para o John Locke, é primordial a gente diferenciar a nossa experiência sensível da forma como a gente as interpreta intelectualmente, como que a nossa mente ela organiza essas experiências. O que leva a gente aqui ao nosso próximo assunto. É necessário, sempre para o John Locke, dividir os objetos em dois tipos de qualidades. As qualidades que ele chama de qualidades primárias, a forma, a extensão, o volume, que são simplesmente características daquele objeto. E aqui as qualidades secundárias, cor, odor, textura, seriam como se fossem interpretações. As sensações, elas podem mudar. Por exemplo, tem gente que ama o cheiro de batata frita, por exemplo, e tem gente que odeia o cheiro de batata frita. Quer dizer, se é o mesmo objeto, se é o mesmo odor, digamos assim, por que as pessoas interpretam de maneiras diferentes? Cor. Tem gente que gosta, por exemplo, da cor azul, tem gente que identifica a cor azul e tem gente que não consegue identificar alguns tons de azul como azul, principalmente os que se aproximam um pouco mais do verde. Então, algumas coisas fazem parte dos objetos, das coisas, e isso são características, são propriedades desse objeto. Outras coisas estão abertas à interpretação, que são as famosas qualidades secundárias. E para o Locke, a gente tem aí 3 categorias de conhecimento que são importantes aqui para a gente. Uma delas é o que ele chama de knowledge. Knowledge é o conhecimento possível. E para o John Locke, o knowledge ele pode ser interpretado como, por exemplo, o conhecimento da geometria.
a gente deduz, a gente pensa, a gente vê a estruturação mental nesse tipo de ideia, nesse tipo de pensamento, e isso produziria um conhecimento. Muito diferente do que ele chama de true knowledge. O true knowledge, o conhecimento verdadeiro para ele, é um conhecimento essencial. O que seria impossível, porque ele concorda nessa parte, ele não critica o Descartes, ele concorda com Descartes na questão do solipsismo, ou seja, aquela ideia sobre solipsismo de que a gente não consegue compreender a essência das coisas que não sejamos nós mesmos, essa ideia vai ser retomada pelo John Locke. Então, John Locke ele critica o Descartes no sentido de falar que não existem ideias inatas. O Descartes sempre falava que tem as ideias inatas e ele fala que não, que as ideias inatas elas não fazem parte aí do ser humano, tudo vem pela experiência. Mas que as experiências sensíveis formam o belief, as crenças. Como a gente viu, as qualidades secundárias estão ligadas aí ao que ele chama de belief, de crenças, a interpretação do sentido mais do tato, do gosto, do cheiro, as experiências que ele chama de experiências mais sensíveis. Outro assunto importante para a gente tratar aqui do John Locke, para a gente finalizar, é justamente quando ele fala sobre a linguagem. E é muito interessante quando ele fala sobre a linguagem, porque ele cria um dos primeiros estudos que tenta interpretar aí como que as ideias que a gente tem, elas são representadas pelas palavras. Então é muito legal porque ele faz uma relação que é a seguinte: os objetos, eles se transformam na nossa mente em ideias, e as ideias, elas se transformam em palavras. As palavras são signos que representam aí as nossas ideias. Então, quando a gente se comunica com outro ser humano, significa que a gente está transmitindo e recebendo essas ideias. Então, é muito legal porque a gente aproxima a nossa noção de um determinado fato para a pessoa entender, para ela criar uma imagem dentro da cabeça dela. E essa teoria aí que ele cria, da linguagem, só vai ser superada mais tarde por grandes filósofos como o Wittgenstein. E a gente percebe que durante muito tempo, essa teoria vai ser o padrão aí do chamado estudo da linguagem para o John Locke. Então, pessoal, vamos dar uma revisadinha no que a gente acabou de ver. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu que o John Locke ele é um dos precursores aí da ideia de que não existem ideias inatas. O John Locke também trabalhava com a concepção empírica de que a nossa experiência deixa marcas na nossa mente e que, portanto, a gente não tem ideias inatas como Deus, perfeição, infinito, e que para o John Locke a experiência é importante, muito importante a gente observar como a nossa mente funciona através de deduções, através das ligações, como que interpreta o lado mais sensível e que para ele é impossível a gente compreender a essência das coisas. O John Locke ele é um dos principais nomes aí dos precursores do Iluminismo, esse movimento que vai modificar a Europa e o resto do mundo. E é importante ele colocar que a nossa mente é como uma folha em branco, como uma tábula rasa, que é o termo utilizado, ou seja, as impressões da experiência é que vão formando aí as nossas percepções. E a gente vai interpretando o nosso mundo, o nosso universo a partir disso. E para ele a metafísica não é importante. A metafísica para o conhecimento não traz nada de interessante, ele tem um conhecimento muito mais prático e a gente viu que o próprio objetivo dele é construir esse caminho, um caminho mais seguro aí em relação ao próprio conhecimento. E para finalizar, a gente viu também que ele fez toda uma teoria da linguagem para entender como a gente transforma os objetos em ideias e as ideias em palavras, e essa teoria da comunicação, essa teoria da linguagem, digamos assim, do John Locke se torna um padrão aí até muito tempo depois. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.